Meus irmãos, a paz do Senhor. Ai, Jesus, abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Primeiro livro da Bíblia Sagrada. Livro do Gênesis, por favor. Enquanto você localiza Gênesis capítulo 18, deixa eu agradecer a oportunidade. Primeiramente a Deus, também ao nosso pastor pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. Afinal de contas, é sempre bom ministrarmos aonde é a nossa casa, onde congregamos. Prazer rever o pastor Alexandre, Deus abençoe o senhor, sua família. Pastor Noronha, bonito de vermelho hoje, Deus abençoe. Diácono Jandes, eles armam tudo, isso são... Gênesis 18, por favor. Vamos ficar... Gênesis capítulo 18, verso de número 12, por gentileza. Gênesis 18, primeiro livro da Bíblia, o celeiro da criação divina, o livro do começo, o alfa de Deus. Verso 12 e o 13, capítulo 18, 12 e 13, está escrito assim. Assim, pois riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Aí a pergunta do verso 14 que o Senhor faz: haveria coisa alguma difícil para o Senhor? Esta é a indagação que eu deixo aqui para meditarmos, para analisarmos. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Pois bem, a história muita gente conhece, já devem ter lido, relido, ouvido pregações acerca de tal, para que de fato você entenda o verso, ou melhor, os versos que nós lemos. Eu gostaria de chamar primeiramente a sua atenção para o contexto desta história. Está aí dentro do mesmo livro do Gênesis, dentro do mesmo capítulo 18, mas pediria para você direcionar o seu olhar para o verso de número 1, por gentileza. Verso de número 1, ele começa dizendo assim o escritor: depois apareceu-lhe o Senhor. Essa expressão eu gosto muito dela, apareceu-lhe o Senhor. E eu já lhe digo por que eu gosto desta expressão. Eu gosto desta expressão, apareceu-lhe o Senhor, porque se você pegar o contexto dela, você vai ver que Abraão, que é apelidado de o pai da fé, mesmo sendo apelidado de o pai da fé, está vivendo um período de incerteza. Se você ler, muito especialmente, o capítulo 17, o versículo 15, 16 e 17 de Gênesis, você vai ver que ele está vivendo um período de incertezas. 17 a partir do 15. Disse mais Abraão: e Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas será o seu nome, porque eu hei de abençoar e te hei de dar-te um filho, e abençoarei, e será mãe de nações, rei de povos sairão dela. 17. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Conceberá Sara na idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante do teu rosto. Então perceba que Deus chega para ele, Deus faz promessa para ele, e mesmo ele sendo o pai da fé, ele vive um período de incerteza. Mesmo depois de muitos anos de caminhada, mesmo depois de muito tempo na fé, perceba que ele vive o seu período de incerteza. Ele começou a rir consigo mesmo, dizendo: como? Como eu vou receber se eu já sou velho e minha mulher também já é velha? Como eu irei receber esta dádiva se a minha mulher também é estéril? Aí chega o escritor no capítulo 18, no verso 1, especialmente a parte A, e vai dizer: e apareceu-lhe o Senhor.
E aí eu disse e torno a repetir, por que eu gosto desta expressão? Porque o escritor diz que o Senhor vai aparecer a ele neste período de incerteza. Quando ele começa a rir consigo mesmo, quando ele começa a não mais acreditar em todas as promessas que o Senhor lhe havia feito, diz o texto, e o Senhor lhe apareceu. De repente eu esteja falando diretamente com alguém aqui esta noite, você esteja me ouvindo e vive um período de incerteza na sua caminhada cristã. De repente você chegou aqui e há tanto tempo você ouve Deus lhe prometendo, Deus lhe prometendo, Deus lhe prometendo, Deus lhe prometendo, e nada do que Deus lhe prometeu se cumpre ao ponto de você dizer, cadê? Aonde está? Pois bem, quando nós chegamos em um período como este, aí Deus resolve aparecer, Deus resolve se manifestar. Para quê? Para trazer à memória a nós que todas as promessas dele estão de pé sobre nossas vidas, todas. Que nenhuma de suas promessas caiu por terra. Então eu já começo abrindo esta mensagem dizendo para você, tudo que Deus lhe prometeu está de pé. Nada caiu por terra. Agora, olha o verso 1. Depois apareceu-lhe o Senhor, aonde? Nos carvalhais de Manre. Manre não é o nome de um lugar, Manre é o nome de um homem. Este homem chamado Manre, ele resolveu plantar carvalhos. Eu até fiz uma anotação aqui, que este tipo de pessoa, Manre, que plantaria carvalhos em uma terra onde era muito propício para cereais na época. Em vez de ele plantar cereais, ele resolve plantar carvalhos. Porque você planta o cereal e você colhe muito rápido, agora carvalho não. Você planta um carvalho e o carvalho é conhecido como a árvore das árvores. O carvalho é uma árvore milenar. Então Manre, em vez de plantar cereal, ele planta carvalho. E o que eu vejo aqui? Eu vejo a história de um homem de visão, que não está preocupado com a história imediata, mas quer deixar o seu nome marcado na história. Porque viver de imediatismo, todo mundo vive. Eu quero ver deixar o nome marcado na história. Então Manre plantava carvalhos, e aí então o versículo 1 vai dizer que os carvalhais é de Manre, ou seja, o seu nome fica marcado na história, e hoje nós estamos aqui falando dele. Quando eu olho para este verso, o verso de número 1, o escritor ainda vai me dizer que estando ele assentado à porta da tenda, aí referindo-se a Abraão, ele estava sentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Quando eu vejo que Abraão está sentado à beira da porta, parece que eu me vejo dentro de um cenário, onde eu vejo o próprio Abraão olhando para os carvalhos. Eu até pedi que salvasse uma foto, não sei se conseguiu salvar. Se conseguiu, coloque na tela, só para o pessoal ter uma noção do que é um carvalho. Isto aqui é um carvalho. A árvore milenar, conhecida como a árvore das árvores. Quando eu vejo o texto de número 1, Abraão, pode deixar na tela por gentileza, se possível. Quando eu vejo Abraão assentado na porta da tenda, parece que eu vejo Abraão olhando para os carvalhos de Manre. Por que eu vejo e por que eu digo isto? Porque nós aprendemos muito com esta árvore. Esta é uma árvore que eu torno a repetir, conhecido como a árvore das árvores. Essa é uma árvore milenar, um carvalho. Ela pode ter o tempo estimado de vida de 700 a 1000 anos. Um
carvalho entra na fase adulta de 45 a 50 anos. Um carvalho como este pode crescer a 30 ou 40 metros de altura. Outro detalhe importante do carvalho: é a única árvore, ou uma das únicas, não a única, mas uma das únicas árvores, que sobrevive a tempestades. É uma das únicas árvores que resiste a um furacão. Se você pesquisar acerca do carvalho, você vai ver que quanto mais ela passa pela tempestade, mais ela é fortalecida. Há alguns estudiosos que dizem que para cada 1 metro de carvalho acima do solo, há pelo menos 6 metros de carvalho de raiz para o chão. 1 metro acima do solo, 6 para o chão. Por isso, então, entendemos o porquê o carvalho resiste a tantas tempestades e até furacões. Por quê? Porque enquanto ela cresce 1 metro acima do solo, ela cresce 6 metros abaixo do solo. E quando ela cresce 6 metros abaixo do solo, a primeira coisa que me vem à cabeça é firmeza. Segunda coisa que me vem à cabeça, quando eu vejo que a raiz dela se aprofunda, é profundidade. O carvalho tem muito a nos ensinar. Porque eu vejo muito crente como carvalho. Crente que tem raiz. O que você contempla é 1 metro acima do solo. Mas o que você não conhece é os 6 metros abaixo dele. Não entendeu? Você é mais sucinto. Pode ver que tem crente que vem tempestade, que vem angústia, que vem calúnia, que vem difamação, mas ele permanece firme diante da tempestade, porque a raiz está firme no chão. Então não é qualquer ventinho que te derruba, não é qualquer ventinho que te leva. Outra coisa que chama a atenção no carvalho é o seu renascimento. Quando passa a tempestade, ela vem ressurgindo. O carvalho é marcado pelas tempestades da vida. O carvalho é marcado pelas tempestades da vida. Cristão de verdade é marcado pelas tempestades da vida. É só uma reflexão, eu gostaria que você meditasse acerca disso. Quantas tempestades você já passou para chegar até aqui? Inúmeras tempestades, mas permaneça que você está aqui hoje, na presença de Deus. Porque se você cresce 1 metro acima do solo, você tem 6 metros para baixo com raiz. As pessoas podem aparar esta árvore, arrancar os seus galhos, mas ele não consegue arrancar aquele tronco ali por causa das suas raízes. Não, parece que eu vejo, de verdade, parece que eu vejo Abraão sentado à porta de sua tenda e olhando os carvalhos que Mamre plantou. Ali está ele, olhando a beleza de um carvalho, os ensinamentos de um carvalho. Eu trouxe uma breve reflexão e eu convido a você depois a colocar lá na internet documentário acerca do carvalho, que você vai ficar magnífico, vai ficar maravilhado com a história do carvalho. Então agora Abraão está ali. Outro detalhe importante que eu vejo no versículo de número 1 do capítulo 18, lá no final: aquecido do dia. Ou seja, o dia estava quente. Subentende-se que ele está sentado à porta da tenda ao meio-dia. Há quem diga que ele estava ali no calor de 45, 50 graus. Assentado à beira
ou assentado na porta de sua tenda. Ele está sentado na beira da tenda, quando de repente, olha o verso 2, ele levantou os olhos. E olha a expressão, ele levantou os olhos e olhou. O que eu aprendo? Que só pode olhar quem levanta os olhos. Eu vou melhorar, só enxerga quem levanta os olhos. Porque tem muita gente que não enxerga nada, porque não levanta os olhos. Os olhos estão caídos, estão para baixo, às vezes não é porque você quer, porque essa turbilhão que se passa faz com que você ande de cabeça baixa. Ele vai levantar os olhos. E quando ele levanta os olhos, olha o que diz, ele olhou, ele enxergou, ele viu. Deus está dizendo, levante os seus olhos hoje neste lugar, porque Ele tem coisas magníficas para a sua vida. Levante os olhos. Olha o que ele vai olhar. Eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. Quando ele levanta os seus olhos, ele contempla 3 varões. E Abraão, muito sensível, espiritual, esperto, estava ligado. Ao ponto de, o verso 2 dizer, que quando ele os viu, está escrito aí, ele vai sair correndo. Está aí, verso 2. 3 varões em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta ao seu encontro. Ele pega uma carreira e ele sai correndo. Porque ele vê 3 varões. Esses 3 varões, há alguns pais da igreja que dizem que é a forma teofânica, se é que existe isso, da Trindade Santíssima, mas eu não tenho base bíblica para dizer isso para você. A base que eu tenho é que sim, o Senhor, Ele vem de ordem teofânica, com 2 anjos ao seu lado. E ele, esperto, inteligente, sai correndo e se inclina diante dos 3 varões. E ele vai dizer, verso 3, e disse, meu Senhor, se agora eu tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Inteligente esse Abraão, sabia o que estava fazendo, não passes de mim, por favor. Agora, olha o que ele vai dizer, 4, traga-se agora um pouco de água, lavai os vossos pés, recostai-vos debaixo desta árvore. Agora, 5, entrarei, ele se inclui no trabalho, ele se inclui no serviço. Entrarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até o vosso servo. E disseram, assim fazes como tens feito. Fazes isso. E Abraão tem pressa no que ele está fazendo. O versículo 6 vai dizer isso. Abraão apressou-se em ter com Sara. Por quê? Porque Sara estava na tenda. Abraão, ligeiro, inteligente, sabia que o Senhor estava na sua casa. Sabia que Deus estava visitando. Sabia que Deus estava à sua porta. Sabia que a sua vida poderia ser mudada a partir daquele momento. Sabia que a sua história de vida poderia mudar a partir daquele momento, porque Deus estava na sua casa. Então ele corre à sua companheira, a Sara, e vai dizer para ela, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz bolo. Fico imaginando, se fosse alguns casais do dia de hoje. Amassa depressa, vamos lá. Ele deixa a Sara trabalhando. E diz o verso 7 que ele vai correr até as vacas e ele vai tomar uma vitela. Só que não é qualquer vitela. Ele toma uma vitela tenra e boa. E deu ao moço que se apressou em prepará-la. Estou te falando que ele estava ligado.
8. Tomou manteiga, tomou leite, tomou a vitela, tudo que tinha preparado. Ou seja, ele prepara um banquete para o Senhor, e ele vai entregar para o Senhor o que ele tinha de melhor. Vitela tenra e boa. Diz para sua esposa amassar as 3 medidas de flor de farinha para fazer bolo. Vai entregar manteiga, leite, tudo o que ele tinha de melhor é para o meu Senhor. Agora, o que me chama a atenção é que o verso 8 vai dizer: e tomou a manteiga, o leite da vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto, e eles debaixo da árvore. Olha que interessante, como anfitrião, ele poderia estar sentado à mesa, banqueteando juntamente com até então os seus visitantes. Mas não é isso que ele faz. O que ele faz? Ele coloca a mesa, ele recebe os seus convidados e ele fica aqui em pé. Como garçom, está aí o versículo 8 está dizendo, ele ficou em pé, estava ele em pé debaixo da árvore. Porque qualquer coisa que faltasse, ele estava esperto. Ele tinha um controle de tudo. Aí no verso de número 9, o Senhor vai dizer para ele, e disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? Então a primeira coisa que eu percebo aqui é que até então eles sentiram falta da sua esposa ao seu lado. E a pergunta é: cadê Sara? Aonde Sara está? Cadê a tua mulher? Ele vai dizer assim, eis que ela está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo de vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Então perceba que o Senhor chega para Abraão, e após ser recepcionado, o Senhor vai trazer à memória de Abraão a promessa que ora já havia lhe feito. O Senhor vai dizer assim: a tua mulher, Sara, vai dar à luz a um filho. O que o Senhor está dizendo? Preste atenção, a bênção tão esperada virá sobre a tua vida há um tempo, Abraão. Esta bênção vai alcançar a tua casa. Esta bênção vai alcançar a tua família. Não entendi, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está lhe trazendo à memória tudo aquilo que Ele prometeu, e a bênção virá sobre a tua casa em nome do Senhor dos Exércitos. A bênção virá sobre a tua família em nome do Deus Todo-Poderoso. Tem promessa para você. Vou repetir, tem promessa para você. Sara está onde? Está aí na tenda. Aonde? Na tenda. Eu vou tornar a ti por este tempo de vida. Daqui a um ano eu volto. É isso que ele está dizendo. Eu vou tornar a ti, daqui a um ano eu volto. E olha o que ele vai dizer. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Agora, olha isso. Ouviu Sara a porta da tenda. Em outra tradução diz: e ouviu Sara por trás da porta. Tem algumas mulheres que eu não sei o que elas acham de ficar atrás da porta escutando a conversa dos outros. Está dizendo o texto, sou eu não, está aí. Ela estava ali, antenada. E ela ouviu. O que ela ouviu? A promessa que ora o Senhor havia feito a Abraão. Que daquele tempo, depois de um ano, ele tornaria e ela daria à luz
E ela ouviu tudo. Mesmo não estando em corpo presente, mas por trás da porta ela ouve. Quando ela ouve, ela está ali ouvindo, o versículo 12 vai dizer que ela vai começar a rir. Agora, por que ela começa a rir? Por que Sara está rindo? Qual o motivo da graça? Qual o motivo do riso? Verso 11. Porque eram Abraão e Sara já velhos e adiantado em idade. Ponto 1. Ou seja, ele era velho e ela? Possibilidade nenhuma. Para completar, ainda vai dizer que ela já havia cessado o costume das mulheres. O que o escritor ora traz-nos, e qual é o nosso entendimento? Que aos olhos humanos era impossível que esta promessa se cumprisse. Eu vou repetir, porque daqui para ali eu estou terminando. Vou repetir. Aos olhos humanos, era impossível que esta promessa. Sejamos sinceros, quantas pessoas hoje estão aqui dentro, ouvem-nos pelas redes sociais, que já não acreditam mais naquilo que ora o próprio Deus tem lhe prometido. Não foi o homem, não foi o pastor, não foi o pregador, Deus te prometeu. Mas ao passar dos anos, parece que esta promessa foi enfraquecendo-se. Enfraqueceu, e a sensação que você tem hoje é que todas as promessas caíram por terra. A sensação que você tem é que já nem houve mais promessa. Então perceba uma coisa, Deus lhe trouxe aqui esta noite para reafirmar, trazer à sua memória que as promessas estão de pé esta noite neste lugar. Só que tem algumas promessas que Deus nos faz, que realmente a sensação que nós temos é de dar risada. Eu vou terminar com essa. Há momentos que Deus nos faz algumas promessas, que a vontade que nós temos é de dar risada. Qual o motivo ou porquê nós temos essa vontade de rirmos quando Deus nos faz algumas promessas? Porque o momento que nós estamos vivendo é incompatível com a promessa que Ele faz. Você está vivendo uma vida e Deus lhe faz uma promessa que aos teus olhos, essa promessa ela é tão absurda que ela não vai se cumprir. Você diz, onde isso vai acontecer? Deixa-me terminar. Eu me lembro que, quando eu me converti, me chamaram para ir no monte. Eu já tinha ido algumas vezes, poucas vezes na igreja, me converti e disse, vai ter um monte sexta-feira, nós vamos lá, vamos. Eu falei assim, vamos. E como é que funciona? Não, a gente vai subir um morro para orar, para buscar Deus. E quando eu cheguei, eu olhei e tinha cerca de 50, 60 irmãos para subir no monte. Eu falei assim, então vamos. E crentes subindo no monte, orando, outros cantando, outros louvando, e vamos que vamos, e vamos para o monte. Quando a gente chega lá em cima, eu cansado, sexta-feira, 11h30 da noite, depois de um dia de trabalho, suado, a gente chega lá em cima, o irmão diz assim, vamos dar as mãos aí para a gente fazer uma oração.
E fez aquela roda de cerca de 60 irmãos, lá em cima no monte. E os irmãos gritavam, uns batiam os pés, outros batiam palma, largava a mão. Teve irmão que começou a rodar, eu novo convertido, estava com o olho fechado, mas quando eu percebi aquilo, eu abri o olho. Oxe, irmão, por Deus, eu dei uma olhada para cima do monte, quando eu olhei assim, tinha irmão rodando do meu lado direito, tinha irmão rodando do meu lado esquerdo, eu disse, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Eu fechei o olho e comecei a orar de novo, mão dada, apertando, suando. Eu abri o olho assim, quando eu abri o olho era um pasto. A hora que eu olhei por trás do irmão, tinha uma vaca. Eu disse, a vaca veio orar também. Fechei o olho e disse, Jesus, tem misericórdia. Eu só orava, tira essa vaca daqui, tira essa vaca. Saiu um irmão, foi na minha cabeça, colocou a mão e disse assim, eis que eu te digo. Te levantarei, te levarei a lugares que você nunca imaginou ir. Te porei entre os meus príncipes. E hoje eu faço uma aliança contigo. Serás tu pregador da minha? A realidade que eu vivia não batia com a promessa. Coração fechado para aquilo. Primeiro, quando eu me converti, eu não sei falar ainda, mas nem sabe, era pior. Eu não sei falar ainda, mas era pior, pode ter certeza. Era tímido. Só para vocês terem noção, a primeira vez que eu preguei, eu quase quebrei o púlpito de tanto taba que eu dava. Até hoje eu estou tentando achar o texto que eu ia pregar naquele dia. Porque eu fiquei cego, não consegui achar o texto. Sério. Da onde eu vim, não tem ninguém daqui para trás que era pastor. Ninguém na minha família evangélico. Eu disse, não bate. Eu nunca tinha saído de Friburgo. Nunca tinha saído. Morava num lugar chamado Buraco Quente. Era tão que final de semana era foiçada, facada, tiro. O nome do lugar era Buraco Quente. Quando ele profetizou aquilo para mim, eu disse, não pode. Nunca eu vou subir em cima de um púlpito para pregar. Jamais vai acontecer isso na minha vida, porque não bate. Não é compatível. E realmente, quando eu leio esse texto, a sensação que dá é de rir mesmo. Porque Deus vem para você e diz, eu vou fazer, eu vou operar, eu vou fazer. A sensação que você tem é de rir. E tenho certeza que assim como eu, muitos do que estão aqui, o dia que receberam a promessa do Senhor, começaram a rir, dizendo, como? E aí quando eu olho para Sara, eu nem a julgo, porque a promessa ela é tão maravilhosa, que ela começa a rir, dizendo, eu sou velha. E olha para o meu senhor. Nunca, aquilo é velho. Nem namorada mais, sei lá, velho. Outra coisa, eu sou estéril. Já passei do costume das mulheres. Por quê? Porque a promessa ela é tão grandiosa que é incompatível, não entendi. Deixa eu dizer uma coisa para você. De repente a tua realidade hoje não é compatível com a promessa. Deus está dizendo para você, não importa o que você vive hoje, o que importa é a promessa que eu faço para a sua vida. É a promessa. Deus já disse para você, você vai casar. Eu sei que às vezes você não acredita, mas você vai casar. Pode acreditar que vai. Tu não casou. Você não vai? Vai. Olha para o teu irmão e diz assim, você vai, só quem é solteiro, que você vai casar, irmão. Receba aí, Vinícius, em nome de Jesus. Vai. Pode ser que o momento não seja compatível com a promessa, mas você vai. A Sara começou a rir consigo, dizendo, 12, terei ainda deleite depois de haver envelhecido? Olha o que eu disse aqui, vê se eu estou inventando. Olha o que ela vai dizer. Sendo também o meu senhor já velho? Porque geralmente é assim, a promessa que Deus faz a nós, quando nós não acreditamos nela, nós levamos alguém conosco.
Não, porque para mim não vai acontecer não, porque, olha só, eu já sou velha, mas olha para ele também. Porque o milagre não depende só de mim, depende dele. Mas olha isso. Eu estou falando para alguém que de repente tem um marido que não é evangélico. A promessa de Deus, hoje para a tua vida, não é compatível com aquilo que Deus prometeu. Mas Deus está dizendo, fica tranquilo, permanece em oração. Porque aquele que hoje não está presente aqui na casa de Deus, em breve vai entrar com você com mãos dadas por aquela porta, dizendo, eu e minha casa estamos adorando ao nome do Senhor. Então perceba que ela começa a rir e diz, como isso vai acontecer? E o Senhor vai fazer uma pergunta, e esta pergunta eu deixo para o teu raciocínio, para você ir embora pensando. A pergunta de Deus é, haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Qual é o teu objetivo? Você chegou aqui precisando do quê? Orando por quê ou para quê? Qual é a situação que você chegou nesta casa esta noite? Eu sei, de repente parece impossível o que você vem clamando, o que você vem pedindo, mas Deus está dizendo que para Ele não há nada difícil na face da terra. Tudo está no controle de Deus. Ele muda o cativeiro, Ele tira você lá de baixo e coloca você lá em cima. Ela riu, e agora eu vou terminar. Abre o capítulo 21, por favor. Verso 1. E o Senhor visitou Sara, como tinha dito. Não entendi. O Senhor cumpriu aquilo que Ele? Tudo que Deus te disse, tudo que Deus te falou, tudo que Deus prometeu, vai se cumprir, porque quando Ele fala, Ele promete. Quando Ele fala, Ele cumpre, perdão. Quando Ele promete, Ele cumpre. O Senhor visitou a Sara como tinha dito, ou seja, o que Ele disse, Ele cumpriu. Verso 2. Concebeu Sara e deu a Abraão um filho. Como? Não sei. Só sei que quando Deus quer, o milagre acontece. Até o homem se ativa em nome de Jesus. Ela deu para Abraão um filho. Agora, olha isso aqui. Ao tempo determinado que tinha dito. Aprenda uma coisa, não é no seu tempo, é no tempo. Muitas vezes nós queremos no nosso tempo, é do meu jeito, é como eu quero, e nós não estamos sintonizados para entender que o meu tempo não é o tempo de Deus. Que Deus faz como Ele quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quer, usa quem Ele quer. Não é no meu tempo, é no tempo dEle. 3 e termino de verdade, vou até guardar aqui, 3, termina aqui, 3. Chamou Abraão o nome do seu filho que lhe nascera, e que Sara lhe dera. Como era o nome do menino? Não, muito fraco, fica de pé, para você falar mais forte. Aí você abre o diafragma para falar bem forte. Qual era o nome da criança? Cadê o moço aqui para ajudar eu aqui no instrumento? Por favor. Qual era o nome da criança? Significado do nome Isaac. Riso. Significado do nome Isaac. Riso. Quando Deus fez a promessa, ela fez o quê? Ela riu. Deus manda um filho. Coloca o nome do filho de Isaac. Riu-se. A primeira coisa que eu aprendo no final dessa história é que quem ri por último, ri melhor. Toda promessa que Deus lhe fez, estão de pé. Mesmo que você não acredite, estão de pé. Mesmo que o tempo não seja propício, estão de pé.
Você não saiu do conforto da sua casa nesse frio para vir, não. Deus te trouxe aqui para reativar no seu coração esse seu coração que já está frio, que já não acredita mais nas promessas. Ele está dizendo para você: pode acreditar, porque o tempo pode ser incompatível, mas as minhas promessas permanecem de pé. O seu Isaac vai nascer para a glória do nome de Jesus. Só quem recebe, levanta a mão para receber. O seu Isaac vai nascer para a glória do nome de Jesus. Glória! Alabassura bacandaragai. Derebe a